A ideia de que na mecânica quântica o observador pode alterar a realidade foi amplamente difundida. E para falar sobre isso, as pessoas geralmente usam o experimento de dupla fenda e o papel do observador nesse experimento, né, como exemplo. Bom, existem certos problemas com essa ideia. Nesse vídeo nós vamos abordar dois pontos que podem gerar muita confusão. O primeiro diz respeito ao observador, né? O que é esse observador? Né? Ele deve ser um ser humano, alguma pessoa, um ser consciente? O segundo ponto é a alteração da realidade. Né? O que as pessoas querem dizer com isso? Né? Quando falam que a realidade é alterada, né? O que é a realidade nesse caso? Esse é o canal de Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. Se você gosta desses temas, se inscreva aqui no canal. As discussões sobre o papel do observador nas teorias da física, elas surgem com a física moderna, né? Que é a física que foi ali desenvolvida, que começou a surgir ali no início do século XX. Então, basicamente, na relatividade e na mecânica quântica. Nessas teorias, quando a gente faz uma análise de algum fenômeno, muitas vezes a gente tem que incluir os instrumentos de medida nessa análise. Já na física clássica, por exemplo, na mecânica newtoniana, a gente ignora completamente o papel do observador ou do aparato de medida na descrição teórica. Para esclarecer melhor isso, vamos considerar um exemplo simples da física clássica, né, da física do Newton. Imagina um carro que acelera de 0 a 60 km por hora em 10 segundos. Tá? Vamos imaginar que a aceleração dele é constante. Nesse caso, você consegue calcular, por exemplo, a aceleração do carro só com esse enunciado. Você não precisa mencionar, a gente não precisa mencionar aqui, considerar os instrumentos que vão ser usados num eventual experimento desse tipo. Eu não preciso falar do radar que vai medir a velocidade do carro ou do cronômetro que eu vou usar para medir esse tempo de 10 segundos. Né? Eu não preciso de nada disso para calcular propriedades desse movimento, como a aceleração do carro. Então eu consigo fazer uma análise teórica sem incluir elementos experimentais, né? Sem incluir o aparato que vai ser usado na medida, se eu fizer um experimento desse tipo. Então, como esse exemplo mostra, né, na física clássica a gente consegue fazer uma distinção clara entre os instrumentos de medida e o objeto de estudo, né, o sistema físico, ali, o objeto de estudo. Nesse caso desse exemplo, o carro, né, e o movimento do carro é o meu objeto de estudo, e o aparato, né, o radar, ou sei lá, um cronômetro, seriam os instrumentos de medida. Essas coisas estão separadas. O fenômeno físico é independente do observador ou do aparato que vai ser usado na realização do experimento. Então você tem lá o carro acelerando e o carro vai acelerar e o fenômeno vai acontecer da mesma forma se tiver ou não um radar, se tiver ou não alguém acionando um cronômetro. Então o cronômetro e o radar, nesse caso, eles funcionam só para revelar propriedades que o fenômeno já tem. Então o carro já tem aquela velocidade, já tem aquela aceleração e vai levar, sei lá, 10 segundos para sair de 0 a 60 km por hora, independente de ter alguém cronometrando isso ou não. Então o fenômeno é o mesmo com ou sem observador, com ou sem instrumentos de medida. No caso da mecânica quântica, as coisas não funcionam bem assim. Essa separação entre fenômeno e instrumentos de medida não é possível no caso da quântica. Bom, e é daí que surge essa ideia de que o observador tem um papel relevante na mecânica quântica. Nesse vídeo a gente vai discutir essa questão no caso do experimento de dupla fenda. Então a gente vai analisar essa ideia problemática, né, de que o observador altera a realidade no experimento de dupla fenda. Bom, a gente precisa esclarecer dois pontos dessa afirmação. O primeiro diz respeito ao observador e o segundo diz respeito à noção de realidade, de alteração de realidade. Nesse contexto, a gente pode pensar no experimento de dupla fenda como uma espécie de instrumento que nos permite distinguir ondas e partículas. A vantagem desse experimento de dupla fenda aparece aqui nessa imagem, né? Então a gente tem um primeiro anteparo com duas aberturas, né, que são as fendas, e um segundo anteparo que funciona como uma tela, onde o resultado do experimento vai aparecer justamente nessa tela. Se partículas são lançadas nesse experimento, a gente obtém esse resultado. Então, essa distribuição aqui que aparece aqui nessa imagem, na tela, lá no segundo anteparo, é característica de fenômenos corpusculares, né, quando partículas são lançadas. Por outro lado, se nós lançamos onda no experimento de dupla fenda, se uma onda é lançada, como mostra essa animação, então o resultado vai ser essa divisão aqui, essas faixas que aparecem lá, que representam
os pontos em que a onda tem maior e menor amplitude. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente explica com mais detalhes esse experimento de fenda dupla. Bom, o que vai acontecer se a gente lançar um átomo nesse aparato aqui de dupla fenda? O que vai acontecer é o seguinte, né? É possível controlar, esses experimentos foram realizados, tá? Eu deixo aqui na descrição as referências de experimentos de fenda dupla com átomos. É possível lançar um átomo por vez. Então, vamos imaginar um átomo entrando nessa montagem. Quando o átomo é lançado, o que acontece é o seguinte, né? Aparece um ponto lá na tela registrado. Então, o átomo é registrado na tela na forma de pontos. Então, aparece um ponto na tela quando você lança o primeiro átomo, aparece um segundo ponto na tela quando você lança o segundo átomo, um terceiro quando você lança o terceiro. E então, inicialmente, parece que o átomo se comporta como uma partícula, porque esses pontinhos que vão aparecendo ali são característicos de registros de partículas. No entanto, quando você lança muitos átomos nesse aparato de fenda dupla, a distribuição dos pontinhos ali que são marcados na tela fica desse jeito, né? Então, se a gente comparar esses três resultados, né? O resultado para partículas, que é esse primeiro, o resultado para onda, que é esse segundo, e o resultado para átomos, que é esse terceiro, a gente vê que, apesar do registro ser parecido com o das partículas, né? No sentido de que o átomo é registrado como um pontinho na tela, muitos átomos se distribuem como as ondas, né? A formação ali da figura final, ela é mais parecida com aquela das ondas, né? Existem regiões em que os átomos não chegam, assim como existem regiões em que a onda não tem amplitude, né? São essas faixas cinzas que aparecem na figura, ali, no padrão de interferência da onda. E os átomos, então, eles ficam espaçados, né? Eles têm regiões em que eles estão muito concentrados, regiões em que nenhum átomo é registrado. Então, esse tipo de padrão, né, a gente chama de padrão de interferência, nos faz imaginar que o átomo, então, tem um comportamento ondulatório nesse experimento. Então, apesar do registro ser parecido com o de uma partícula, né, muitos registros formam uma figura que parece com o resultado do experimento com ondas. Esse caráter dual dos objetos da mecânica quântica, né, isso funciona para os átomos, mas funciona também para elétrons, para fótons, para moléculas, né? Então esse caráter dual é chamado de dualidade onda-partícula. Então uma pergunta muito natural que surge aqui é o seguinte: como é que o átomo passou pelas fendas? Será que ele passou por uma fenda só? Passou, sei lá, pela fenda da esquerda ou pela fenda da direita? Ou ele passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, né? Será que ele Porque essa é uma diferença básica entre o comportamento corpuscular e o ondulatório, né? Então, o comportamento corpuscular de partículas é caracterizado pela passagem por uma das fendas, né? Então, uma partícula ou passa pela fenda da esquerda ou passa pela fenda da direita. Já as ondas não, as ondas passam pelas duas fendas ao mesmo tempo. Então, o que o átomo fez? Será que ele se espalha e passa pelas duas fendas ao mesmo tempo ou ele escolhe uma das fendas para passar? Bom, essa pergunta é uma pergunta antiga na física, né? Lá na década de 20, os físicos já discutiam essa questão. O Einstein propôs um experimento de pensamento, né, para tentar identificar por qual fenda o objeto passa, o átomo passa. Então, o Einstein pensa num mecanismo que seria capaz de marcar o caminho do átomo, né? Então, ele seria capaz de identificar por qual fenda o átomo passou. Bom, essa discussão sobre o comportamento do átomo ali nesse experimento de dupla fenda, ela continuou na física, né? E na década de 90, alguns experimentos foram realizados para tentar investigar isso, né? Bom, de forma bem aproximada, esses experimentos funcionam da seguinte forma. É possível colocar um marcador de caminho em cada fenda, ou seja, uma espécie de armadilha ali depois da fenda. E essa armadilha, o que ela vai fazer? Ela vai coletar informação sobre o átomo. Se o átomo passar pela fenda da direita, por exemplo, a armadilha que é colocada ali vai registrar a informação de que o átomo passou por ali, passou pela fenda da direita. E essa informação ela fica registrada ali naquela armadilha. Então você passa o primeiro átomo e uma dessas armadilhas, desses marcadores de caminho, registram. Você passa o segundo átomo, ele registra. E essas informações ficam guardadas ali na armadilha. Nota que você não precisa abrir, nem você não precisa verificar essas informações durante esse experimento, tá? Elas podem ficar armazenadas ali mesmo. Você não precisa ir lá,
abrir, investigar, abrir a armadilha e verificar se o átomo passou pela fenda da direita ou da esquerda, não. Você só deixa as armadilhas lá e elas ficam registrando e armazenando as informações. Bom, e o que acontece no experimento desse tipo? Antes de colocar essas armadilhas, ou esses marcadores de caminho, lembrando, né, o resultado que a gente tem é esse aqui, esse que aparece aqui na tela. Depois, quando os físicos colocam esses marcadores de caminho em cada fenda, o resultado muda. O resultado agora fica desse tipo aqui. Então, no primeiro resultado, os registros dos átomos lá parece mais com o registro das ondas, né? Então, a gente diz que esse tipo de experimento é um experimento ondulatório, né? O átomo exibe um comportamento ondulatório. Agora, no segundo caso, quando as armadilhas, né, quando os marcadores de caminho são colocados nas fendas, então o átomo agora exibe um comportamento de partícula, né? Ele exibe um comportamento corpuscular. Note que esse é um resultado muito curioso, né? O que está acontecendo? Os átomos mudam de comportamento? Antes de colocar os marcadores de caminho, né, as armadilhas nas fendas, o átomo tinha um comportamento ondulatório e depois, quando eu coloco as armadilhas, ele começa a se comportar como partícula? Bom, esse é um resultado muito interessante, mas dependendo da forma como você conta ou interpreta isso, né, ele se torna algo escandaloso, né? Vamos voltar lá naquela frase daquela ideia que eu mencionei no início do vídeo, né, de que o observador altera a realidade no experimento de dupla fenda. De que seria o papel do observador que acaba causando a mudança de comportamento ondulatório inicialmente para um comportamento corpuscular de partículas. Mas a coisa não é bem assim, né? Como eu falei, nesse tipo de experimento, as armadilhas que são colocadas ali na fenda, né, e que vão fazer toda a diferença, elas só registram a passagem dos átomos, elas registram a informação de caminho, elas registram a informação de por qual caminho o átomo passou. Essas informações ficam armazenadas lá. E quando eu estava falando sobre o experimento, eu falei que você nem precisa acessar essas informações. Então basta colocar essas armadilhas e deixar elas vão fazer o serviço delas lá. Um observador consciente, o ser humano, ele não precisa entrar nesse experimento. Eu nem usei a palavra observador quando eu estava falando sobre o experimento, né? O que acontece é que você, só da informação ficar disponível nesses marcadores de caminho, né? Se a gente tiver informação de caminho disponível ali, você nem precisa revelar essa informação. Você não precisa ir lá e abrir a armadilha e verificar por qual fenda passou o átomo 1, por exemplo, ou o átomo 2. Você não precisa fazer isso. Você deixa, essa informação fica registrada, você nem abre a caixa, você nem sabe por qual caminho o átomo passou, mas a informação está registrada nos marcadores de caminho. Isso é suficiente para que o comportamento dos átomos deixe de ser ondulatório e se torne corpuscular, tá? Então, no final das contas, o experimento vai ter esse caráter corpuscular só porque a informação está disponível. Então, a participação do ser humano, de um ser consciente, não interfere em nada nesse experimento. É totalmente dispensável. O observador é totalmente dispensável nesse experimento. Pensando no observador como um ser consciente, um ser humano e tal. O que você precisa é de um aparato que seja capaz de identificar por qual caminho o átomo está passando. Então, nem o observador, nem a consciência tem um papel significante nesse experimento. A consciência do observador e tal é totalmente irrelevante nesse caso. Bom, outro ponto confuso nessa frase, né, de que o observador altera a realidade no experimento de dupla fenda, né? O outro ponto confuso diz respeito à noção de realidade. Que realidade que é alterada, né? O que as pessoas querem dizer com realidade quando fazem essa afirmação? Geralmente, quando as pessoas falam de alteração de realidade aqui nesse experimento, né, elas consideram que o átomo era uma onda antes do experimento. No primeiro caso, o átomo era uma onda, então o átomo é uma onda, se comporta como uma onda, e quando você coloca o marcador de caminho, ele muda essa realidade, né? Ele se torna outra coisa, ele se torna partícula. Então, o ato de investigar o átomo, de investigar o caminho do átomo nesse experimento, faz com que a realidade seja alterada nesse sentido. Bom, isso é uma interpretação muito exótica, né? Muito exótica. Você imaginar que um objeto é uma coisa e porque você olha para ele se torna outra, isso é algo muito estranho. A interpretação que a comunidade científica adota para esse experimento não é essa, de forma alguma.
De forma geral, assim, a maior parte da comunidade científica adota uma interpretação que foi elaborada pelo Bohr, né, pelo Niels Bohr. Segundo essa interpretação, não tem sentido falar que os objetos da mecânica quântica, né, como um átomo, têm propriedades antes do experimento, tá? Fora de um contexto experimental. Então, eles, isolados ali, a gente não consegue separar o átomo do experimento. Então, não dá para pensar nas propriedades do átomo sozinho, ali fora do experimento. A gente só consegue pensar nas propriedades desses objetos dentro de um contexto experimental. Então, essa afirmação de que o átomo antes era uma onda ou uma partícula, ela não tem sentido, né? As propriedades desses objetos são indefinidas antes do experimento, fora de um contexto experimental. Note que isso é bem diferente do que acontece na mecânica clássica, né? Na mecânica clássica, voltando naquele exemplo do carro, a gente pode dizer que o carro tem lá as propriedades da aceleração, velocidade, e essas coisas são independentes de instrumentos de medida, né? O carro tem aquela velocidade independente de você colocar um radar ali para medir a velocidade dele ou não. A propriedade é do carro. Então, nesse caso, a gente consegue separar o fenômeno, né, o objeto de estudo, né, o objeto de interesse, que é o carro se movimentando, a gente consegue separar isso da nossa investigação experimental, dos instrumentos que nós vamos usar para investigar esse processo. No caso da mecânica quântica, isso não é possível, segundo a interpretação do Bohr. Então, não faz sentido pensar em propriedades de um elétron ou de um átomo isolado. Só dá para falar sobre posição, velocidade e propriedades do átomo, ou de um elétron, ou de qualquer outra coisa, qualquer objeto da mecânica quântica, quando ele estiver inserido num contexto experimental. Então, a gente precisa considerar o experimento como um todo, incluir o aparato experimental na descrição também. Essa interpretação está baseada na ideia de que a ciência ela é um instrumento que nos permite fazer previsões sobre resultados de experimentos. Então a ciência seria isso, seria um instrumento desse tipo. Ela não é uma descrição fiel da realidade, ela é só um instrumento que nos permite fazer previsões. Nesse sentido, não é um papel da ciência falar sobre o que é o átomo em si, qual é a natureza última do átomo? Ele é o que? Ele é uma partícula? Ele é uma onda? Essa pergunta não tem sentido. O que tem sentido é falar em um determinado experimento, então você me fala qual é o experimento, e aí a ciência ou a mecânica quântica vai falar qual vai ser o comportamento, qual vai ser o resultado daquele experimento. Tá? Mas falar sobre o que é o átomo em si, isolado de qualquer experimento, ele em si mesmo, isso não é papel da ciência, segundo essa interpretação. Então, segundo essa interpretação, a mecânica quântica é uma teoria super bem sucedida. Não tem problema nenhum por exemplo, né, nesse caso do experimento de dupla fenda. Se você não tem os marcadores de caminho, então você vai fazer um cálculo lá usando a teoria quântica, a previsão que essa teoria vai dar condiz exatamente com o resultado experimental. Se você acrescenta um marcador de caminho, você muda a descrição teórica. Agora a descrição é outra. A conta que a gente vai fazer, os cálculos são outros. E esses outros cálculos, né, eles também vão apresentar um resultado que coincide com o resultado experimental. Então a mecânica quântica, a teoria quântica, ela é capaz de prever o que vai acontecer com um experimento do tipo sem marcadores de caminho, né? Então é possível de prever aquele comportamento ondulatório, no primeiro caso que a gente analisou, mas ela é também capaz de descrever o segundo caso, né? Quando você coloca os marcadores de caminho, se você inclui todo esse processo, na hora que você colocou o marcador de caminho, você mudou o experimento, então você mudou a descrição da mecânica quântica, que a gente vai usar numa teoria quântica. Então você, mudando o experimento, você mudou a descrição também, já que, segundo essa interpretação do Bohr, né, o experimento faz parte, a descrição, você tem que incluir na descrição o seu aparato experimental também. Então a mecânica quântica é capaz de prever os dois casos, não tem problema nenhum. A teoria não tem problema nenhum com isso, com o caso de sem marcador de caminho e o caso com marcador de caminho. Então essas suposições absurdas, esse tipo de alteração de realidade, que o observador olhando para o processo ele vai mudar a realidade física de alguma coisa, essas interpretações, essas suposições, a gente consegue evitar isso tudo usando essa interpretação, que a gente chama de interpretação de Copenhague ou interpretação ortodoxa da mecânica quântica.